Bom dia, GVs. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Embaixada Geração de Valor. Essa edição, Águias Net Weaving, né? A embaixada, ela surgiu aí através dos alunos do Flávio Augusto na plataforma meusucesso.com. Esse é um pouco da nossa origem, né? E depois evoluiu para a EGV, Embaixada Geração de Valor, né? Que se reúne semanalmente, outros grupos mensalmente ou quinzenalmente, né, espalhada no Brasil e tem fora do Brasil também, né? E lembrando que essa reunião ela está sendo gravada, vai para o YouTube, né? Quem não quiser aparecer pode fechar a câmera, ficar só escutando aí, curtindo nossa reunião, como se fosse aí um podcast, né? Então, quem quiser interagir pode abrir a câmera, pode conversar com a gente e aí a gente compartilha é, também no YouTube. Então, e o que é a Embaixada de Geração de Valor, né? É um local, é um local para fazer amigos, estudar sobre empreendedorismo e, consequentemente, fazer negócios, né? E aqui não é um local de palestra, ou seja, onde só um fala aqui, todos, né, no final da moderação vão poder falar. Não é um local de venda direta, a venda é uma consequência das relações aqui. Não é um local para discutir futebol, política ou religião. Isso aí a gente respeita, né, cada um. A gente pode separar em outro momento para falar sobre isso, não aqui, né? E você terá um momento para você falar do seu negócio, se apresentar, o seu pitch aí de 30 segundos. Ok? E a nossa missão é formar líderes protagonistas através do empreendedorismo, com a visão de tirar o jeitinho brasileiro, né, o jeitinho pejorativo, e colocar o novo jeito, o jeito empreendedor do brasileiro, e ser reconhecido mundialmente, né, com base nos valores do protagonismo, integridade, meritocracia, transparência e proatividade. Então vamos ao nosso pitch, nossa apresentação. Né? E como aproveitando aí para otimizar o seu pitch, como essa reunião vai para a internet, né? Você pode até falar o seu WhatsApp, de repente alguém possa estar assistindo e te procurar depois. Então vamos lá, Demetrius Mentor. Bom dia, meu querido Demetrios. Bom dia a todos. Tudo jóia? Eu sou o Demetrios de Souza e o meu objetivo aqui é simples. Eu faço você cobrar mais caro pelo teu conhecimento imediatamente. Eu sou especialista em atração e conversão a custo zero e eu ajudo consultores e mentores a criarem um pitch magnético e um posicionamento premium. Se você quer espantar cliente mão de vaca que só busca o menor preço, então você precisa mudar, adorei a Vânia, mudar a percepção de valor da sua marca e parar de desperdiçar dinheiro com marketing digital que não dá certo para o seu nicho. Existem dois caminhos, basicamente. Ou você entra para o lado de value, valor, hackear o valor, ou você entra pelo lado de growth, crescimento, é, é, escala, que é o que todo mundo gosta. Se você quer trabalhar com escala, maravilha, manda bala. Talvez vender conhecimento não seja o melhor caminho para escala. Vamos conversar sobre como você pode cobrar mais caro amanhã? Então entre em contato comigo, a gente marca uma reunião completamente sem custo, completamente sem empurrômetro, e a gente troca figurinha. Me acha nas minhas mídias, meu nome é Demetrius Mentor, e em qualquer mídia você coloca Demetrius Mentor. Boas vendas, boa semana. Obrigado, Demetrius. Márcio. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou Márcio Ferraz. Eu ajudo empresas a desenvolver líderes que se comunicam sem sobrecarregar com cobranças. Ou seja, eu ajudo os líderes a melhorar a sua comunicação entre os setores, diminuindo aqueles problemas que muitas vezes acontecem de líderes que, na verdade, chefes que se acham líderes, né? Então, eu tenho uma empresa chamada Mental Positiva Treinamentos, onde nós damos palestras também sobre saúde mental. E agora, com essa nova mudança, né, a implementação da NR1, para que as empresas elas possam ter esse olhar ao trabalhador, né? A saúde mental do trabalhador. Então, se você tem uma empresa que está sofrendo com problemas de comunicação entre setores, está tendo muito turnover, perda de talentos, ou líderes que não sabem se comunicar, vem conversar comigo. No meu Instagram tá lá, Márcio Ferraz Palestrante, e se você for me buscar
Esse é o meu LinkedIn, na verdade. Meu LinkedIn é Márcio Ferraz Palestrante. E se você for buscar no Instagram, tá Márcio Ferraz Mentor. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. Carlos, bom dia. Opa, bom dia a todos. Meu Bom nome é dia. Carlos, sou proprietário da Melo Gestão de RH. Meu foco é trabalhar com conformidade regulatório, remuneração por produtividade e estou aí à disposição para contribuir com as empresas, empresários, enfim, né? Meu LinkedIn é Carlos de Melo, com 2 L's. Ok? Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, Carlos. Vânia, Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, enorme. Obrigada pelo convite. Eu sou Vânia Clemente, residencial e corporativa. Eu ajudo as famílias ou as empresas a terem mais praticidade e funcionalidade no seu dia a dia através da organização dos espaços. Consequentemente, mais leveza, mais produtividade, qualidade de vida e saúde. Nas minhas redes sociais é VC Organizer, @VC Organizer no Instagram, em todas elas. E WhatsApp, 21 999 624942. Obrigada. obrigado, Vânia. Eu que agradeço. Priscila, bom dia. Muito bom dia, meus amigos. Que alegria estar aqui com vocês, começando mais uma semana. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Priscila Ferreira, sou mentora e Master Trainer de vendas humanizadas. Eu ajudo empreendedores e times comerciais a performarem mais e encantarem seus clientes. Vou deixar no chat meus contatos, minhas redes sociais e vai ser uma alegria fazer uma conexão GV com cada um de vocês. Além disso, eu também colaboro aqui com a dupla sertaneja Demetrios e Demetrios e os James na EGV Águias e também estou líder hoje da EGV Rio. Nossa próxima reunião vai ser na última segunda-feira desse mês, às 20 horas, e os senhores já estão convidados, porque vai ser aqui também no Zoom. Gratidão, pessoal. Ótima semana a todos e vamos com tudo. Obrigado, Priscila. Renato, pode falar? Hum. Ah, Renato Renato não pode falar. está, Então, está com a gente? ele Acho que tá, não. tá ligado aí no podcast. De Hum. repente ele está em trânsito, alguma coisa assim, no carro. Uhum, uhum, sim, sim. Provável. Quando puder, né, só levantar a mãozinha aí e avisar a gente que para falar. Vocês podem colocar o pitch de vocês também por escrito, acesso aos seus contatos, né, no chat do Zoom. E também acabei de liberar no grupo do WhatsApp também para vocês colocarem lá e aí o pessoal procurarem vocês, ok? Então, para quem não me conhece, Demetrios Youssef, eu ajudo a você se conectar internacionalmente, né, Demetrios? Através de, através de imersões em ambientes reais nos Estados Unidos, que também vale para o mundo inteiro, né, focado aí no dia a dia e trabalhos e viagens internacionais, né? Para saber mais informações, vocês podem me procurar. A gente faz um atendimento rápido aí de no máximo 15 minutos e você vê se faz sentido para você, né, esse desenvolvimento, tá? E também faço parte do comitê, né, da EGV Águias, junto com o Demetrios, Priscila e o James, que vai chegar em breve aí com a gente. Maravilha, então agora vamos para a moderação de hoje, né, trazendo aí o pitch e a apresentação da Cristiane, que vai se apresentar agora para a gente. Bom dia, gratidão aí pelo convite, mais uma vez, pelas pessoas que estou conhecendo. Eu sou Cristiane Moraes, eu sou especialista em gestão de pessoas, desde sempre, só que eu não sabia, né? Então as formações vieram depois, no meio da minha jornada, no meu caminho. Sou o CEL da CMJ Treinamentos e Consultoria
e trabalho com treinamento, desenvolvimento de pessoas e lideranças, né? Além de RH, já há quase 20 anos. E aqui eu venho contribuir com a parte de liderança e gestão de equipes, trazendo um pouco da minha jornada, né? Desde o meu aprendizado antes de empreender, que eu estou no empreendedorismo desde 2010, e as minhas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui também no final, no chat, que fica mais assertivo, mas o meu Insta é @cristianemoraes.rh.empreenda. E o meu principal trabalho eu trabalho em duas frentes. Eu tenho um trabalho com pessoas físicas, onde eu ajudo a pessoa, o profissional, a tirar o seu negócio do papel e transformar realmente numa ideia lucrativa. E na parte de PJ, né, eu trabalho prestando consultorias nas áreas de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento humano para empresas já constituídas, já praticando aí a sua jornada, vamos dizer assim, como empresários, né, dentro do empreendedorismo. Então, eu trabalho nessas duas frentes. Eu atuo com microempreendedores e nano, e também com empresários já constituídos e empresas já em andamento. Então, podemos começar, ou Demetrios? Ou tem mais alguém para fazer o pitch? Não vi. Podemos começar. Eu vou compartilhar a tela aqui da sua apresentação. Aqui. Uhum. Exatamente. Deixa eu fechar. Exatamente. O Demetrios deu uma contribuição sensacional ali. Aí, ó. É isso aqui, né? Isso, então, aqui eu estou falando um pouquinho, né, sobre mim, e eu venho aproveitando, né, temos um colega que trabalha com a parte da saúde mental das empresas, eu venho aproveitar o momento da atualização da NR1 também, para trazer um pouco de clareza sobre como as empresas devem lidar com seus líderes, né, como tratar essa liderança e gestão de equipes. Joia. Então, de que forma? Com uma visão mais humanizada, tá? Nós temos aí vários colegas, né, que falaram sobre a importância da humanização, e aqui eu venho com o conceito da psicologia humanista tratar sobre essa liderança, mas de uma forma aplicável, tá? Inclusive porque eu comecei a aplicar sem conhecer o conceito. Como é que isso aconteceu na minha jornada? Eu atuo com consultoria empresarial desde 2010, como eu falei, e é onde eu registro experiências bem-sucedidas, ainda como profissional, trabalhando em empresas privadas, com liderança e gestão de pessoas. Foi na SOS Computadores, quando eu iniciei, tive minha primeira oportunidade, né, como líder, como gestão de equipes. Eu tinha, na época, 22 anos, e aí eu tive acesso, pela primeira vez, a esse conceito de psicologia humanista. Foi onde eu vi a pirâmide de Maslow pela primeira vez, e eu vi na prática a transformação acontecer. Primeiro comigo, porque eu estava iniciando uma jornada, minha jornada começou na área comercial, e eu não só me transformei como uma vendedora de alto impacto naquele momento, como eu cresci na área comercial e me tornei supervisora de vendas, gerente de unidade, a ponto de sair do Rio de Janeiro para abrir novas unidades em São Paulo e em outras cidades aqui do Rio, na época. Nessa empresa eu fiquei cerca de 8 anos. Depois eu fui para a Honda Motocicletas, que foi um desafio maior, onde eu também trouxe essa liderança, uma visão humanizada para o time comercial. Só que aqui o meu desafio era um pouco maior. Eu trabalhava com uma equipe externa. Então, eu tinha vários pontos de venda, várias lojas para dar conta. E um time em reestruturação. Então, teve uma época que eu cheguei a ter mais de 30 vendedores trabalhando com essa gestão humanizada. Depois eu fui para a Citroën Automóveis, onde eu tive acesso a um dos maiores empresários do Brasil, que eu considero, que é o seu Sérgio Habib, né, que contribuiu para a economia brasileira e muito quando trouxe a fábrica da PSA, que é a Peugeot Citroën, para Porto Real, aqui no Rio. E o seu Sérgio, ele é uma pessoa extremamente analítica, estatístico por formação. Então, trabalhar uma gestão humanizada, conceitos de psicologia humanizada, humanista, com uma pessoa com um olhar muito seletivo para os números, foi um grande desafio. Até que eu voltei, nessa jornada eu estava em São Paulo, voltei para a Yamaha, aqui no Rio,
como gestora de vendas e foi a minha última experiência como CLT, um empresário que eu tenho muito carinho, mas que eu tive que demitir esse empresário para aí sim iniciar a minha jornada no empreendedorismo, né? E aí, o que eu vi acontecer? Né? Eu vi na prática como a psicologia humanista, que coloca o ser humano como o centro da situação, da transformação, ela é capaz de entregar para uma empresa como um todo, de forma prática. Porque tem uma pergunta que fica clara quando a gente está no meio corporativo. As empresas, como nós somos empresas também, né? Somos empreendedores, nós precisamos de números. E o desafio aqui é transformar essas pessoas de uma forma humanizada, trazendo a elas um comportamento assertivo, de alta performance, para que elas venham a se tornar o número que a empresa deseja. Quais são os impactos dentro do ambiente corporativo? A diminuição do turnover, porque uma coisa é eu entender na prática qual é a necessidade do meu liderado. E aí eu delegar de uma forma correta. Como assim delegar de uma forma correta? Por exemplo, às vezes a empresa, o empresário tem um gestor que ele está muito sobrecarregado. Eu já presenciei muitas situações, tipo, a empresa não ter a clareza de que ela tem um excelente gestor, mas só que ele não é a pessoa que ele gostaria de ser, que a empresa gostaria de ser. Então, eu já vi muito empresário tentar transformar um golfinho num tubarão. Representativamente falando, o golfinho nada junto com o tubarão, nada. Mas como é que fica a equipe quando é um golfinho que está liderando? Como é que fica a equipe quando é um tubarão que está liderando? Golfinho aqui, estou fazendo trazendo essa metáfora, é um líder com um comportamento mais planejador, mais estável, menos analítico, mais humano, é uma pessoa mais orientada para pessoas. E ela pode sim também se orientar para processos, desde que isso seja desenvolvido. Já o tubarão representa um perfil, por exemplo, dominante, né? Trazendo aqui conceitos da metodologia DISC, aquela pessoa que quer dominar, quer mandar, mas tem que ser no tempo dela, então é mais rápido, é mais veloz, é missão dada, é missão cumprida. E qual dos dois é melhor ou pior? Não existe o melhor e o pior. Existe entender qual é a diferença, quem são essas pessoas e como trabalhar isso na equipe que o empresário tem. Aí fica a pergunta, será que às vezes a gente conhece de fato a equipe que a gente tem? Quando eu me coloco aqui como empresa também, né? Nem sempre, porque às vezes não dá tempo, né? Tem que contratar, tem que tocar, tem que a meta precisa ser alcançada, os boletos precisam ser pagos, né? Estamos falando aqui com empresários e empreendedores e essa é a verdade. Mas o que a pirâmide de Maslow trata aqui no slide 3? Aí você pode colocar na figurinha 3, por gentileza. Para quem, de repente, não conhece, essa aí, muito obrigada, Demis, a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, ele é uma figura humanista, né? Mas que aplicou, que trouxe clareza. Tem outros teóricos que abordam essa questão, mas quando eu tinha 22 anos, lá na SOS Computadores, como eu citei aqui rapidinho a minha jornada do tempo, que eu comecei a aplicar isso, eu entendi aonde eu estava, eu me vi e eu vi a minha transformação, porque eu nunca tinha vendido nada. Isso foi aplicado em mim e eu me tornei uma potência, e uma potência também financeira, porque eu com 22 anos eu era a figura que tinha a maior renda na minha casa, que era uma família, eu venho de uma família de servidores públicos, né? Então, isso foi surreal. E quando eu comecei a aplicar, como é que a gente aplica isso aqui na prática, numa liderança, na nossa equipe? Se eu sou gerente, se eu sou uma gestora, ou se eu sou uma administradora ou empresária, eu percebo que eu tenho uma figura, né, um colaborador, que ele tem uma necessidade de estima alta, não adianta para essa pessoa, não importa tanto para essa pessoa o aumento salarial. E eu já ouvi situações, inclusive eu já vivi isso na época, profissionalmente na Citroën. A Citroën era uma empresa que
Nossa, o seu Sérgio era fantástico, os melhores salários da vida que eu já tive foi naquela empresa. Mas trazendo para a realidade da NR1, eu tive colegas na Citroën que foram afastados por CID-10, de síndrome do pânico, e estavam fazendo salários absurdamente altos, mas foram afastados. Por quê? Não deram conta da pressão, da forma que ela foi colocada para eles. Então, a pressão, ela existe, sempre vai existir, mas é a forma que o líder coloca para o seu liderado que vai fazer toda uma diferença, vai trazer diferença. E como é que isso vai trazer diferença? Se o líder conhecer quem é esse liderado. Então, se eu sei que eu tenho uma pessoa que a necessidade dela é de estima, o salário não vai ser o fator principal de motivação dela, mas eu posso criar uma competição interna entre a minha equipe, por exemplo, e às vezes o que está valendo é um troféu. E aquela pessoa, um troféu, é um almoço, é um jantar, e aquilo vai fazer num local bacana, e aquilo vai fazer tanto sentido para aquele colaborador que ele vai atingir o objetivo sem ter necessariamente que sentir o esforço que ele está fazendo. É quando esse esforço ele flui de uma forma natural, ele vem acontecendo, ele passa a fazer parte da pessoa. Da mesma forma também, não adianta eu querer pegar né, um gestor, pegar um colaborador de necessidade fisiológica, que é o básico, e tentar trazer para ele uma competição, trabalhando uma necessidade de estima. Nós vemos muito isso acontecer em cargos mais operacionais. Então, é sobre isso, é sobre entender qual é o ponto, quem são as pessoas que estão ali comigo, né, na gestão da minha equipe, e quais são as fórmulas, as métricas que eu vou estar trabalhando e qual vai ser o gatilho que eu, enquanto líder, vou estar utilizando para chegar nesse nível, nesse objetivo. E aí a gente tem, né, no corporativo, inúmeras ferramentas. Eu, por exemplo, já trabalho com a metodologia DISC há algum tempo, e aí fui aprimorando, utilizo técnicas de neurociência, hoje trabalho com a parte de neurocognição também, né, como um facilitador, porque o líder de uma empresa, um gestor, quanto mais ele entender de gente e de processos, mais assertividade ele vai ter. Então, é uma linha tênue, né? É rodar um PDCA, mas com equilíbrio. Isso só vem se a liderança tiver essa consciência e esse conhecimento. Senão, não acontece da forma fluida que poderia ter. Essa é a minha contribuição aqui, aí eu deixo aplicações práticas, né, sobre a liderança. Não é liderança serviço, tá, gente? Tem muita gente que confunde a visão humanista como liderança serviço. Eu, na prática, liderança serviço, eu não indico, não acredito que funcione. Mas, com base nos valores humanos, a gente consegue promover autonomia com responsabilidade, criar um espaço para criatividade e expressão. Isso já me permite conhecer mais do meu liderado. Incentivar um aprendizado contínuo, valorizar também a diversidade e a cooperação. Porque algum dos colegas, quando fez o pitch, falou sobre a diferença entre chefe e líder, né? E é sobre isso. E quando a gente tem um líder no time, na empresa, na organização, o líder ele forma novos líderes. E aí a equipe trabalha com sinergia, com cooperação. E logo os objetivos são atingidos, em qualquer departamento. Do operacional à venda. O processo ele vai se tornando mais fluido. Tá? Eu acredito nisso. Que liderar é esperar pessoas a acreditarem no que ainda não existe. Bom né? dia. E é construir esse futuro juntos. Bom dia. Então, eu deixo aqui a minha contribuição no tempo breve e gostaria de ouvir, né? Estou disponível aqui para ouvir. Temos um tempinho, não é isso, Demetrios? Para ouvir perguntas. Bom, Perguntas então, para que possamos responder. uhum. Muito obrigado, Cristiane, pela moderação. Excelente. E para você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, né, não esqueça de seguir o nosso canal, dar um like, comentar e também entrar no nosso grupo do WhatsApp que vai estar na descrição deste vídeo. Aí fica o convite para a próxima segunda-feira, também no mesmo horário.